Evolução histórica da legislação. O tratamento jurídico brasileiro, conferido aos povos indígenas, por muito tempo esteve atrelado à concepção de que estes constituíam entrave ao desenvolvimento nacional, em razão de não se renderem aos objetivos políticos e econômicos predominantes. Ou seja, conforme o período político brasileiro, observa-se que a legislação indígena, ao invés de promover a tutela dos interesses das sociedades indígenas, se fundamenta basicamente na estigmatização destas, tratando-as de forma preconceituosa, sem se importar efetivamente no atendimento de suas necessidades, peculiaridade que esteve presente em todo o processo legislativo indígena, desde o período colonial até o século XX, no qual, em 1988, a Constituição Federal promulgada rompeu com a concepção até então adotada. De modo geral, a legislação indígena esteve pautada em três paradigmas: o do extermínio, o da integração e só depois o advento da Constituição Federal de 1988 e do reconhecimento do direito originário e ampliação de garantias. Assim, tem-se que no período colonial, como assevera Bessa, as cartas de doação e forais expedidas pelo rei de Portugal em favor dos donatários das capitanias hereditárias, guardadas em devidas proporções, são consideradas constituições primitivas brasileiras, nas quais constavam normas relativas à população indígena. Capacidade jurídica dos índios e exercício do direito. No sistema jurídico brasileiro, toda pessoa passa a ser sujeito de direitos quando adquire personalidade jurídica, compreendida como a aptidão genérica para ser titular de direitos e contrair obrigações, como esclarece Gagliano e Filho. Tal aquisição se consubstancia a partir do nascimento com vida, diagnosticada pelo funcionamento do aparelho cardiorrespiratório. Adquirida a personalidade jurídica, conforme o artigo 1º do atual Código Civil, toda pessoa passa a ser capaz, ou seja, pode ser titular de direitos e obrigações na ordem civil. Assim, a capacidade constitui a efetividade da aptidão genérica para titularizar direitos e obter obrigações. Sobre o tema elucida que a capacidade é a medida da personalidade, podendo ser plena para uns e limitada para outros. Dessa forma, Gonçalves se refere aos tipos de capacidade existentes, quais seja a capacidade de direito ou de gozo a qual todos têm ao nascerem com a vida, podendo assim titularizar uma situação jurídica e a capacidade de fato ou de exercício que é a aptidão que determinadas pessoas têm para atuarem pessoalmente exercendo seus direitos na vida civil. Esta pela falta de certos requisitos, caso não se configure, a lei não permite que a pessoa dela desprovida se autodetermine, impedindo-os de exercerem direitos pessoal e diretamente exigindo para tanto a participação de outra pessoa que as represente ou lhes dê assistência. E é justamente em relação a este grau de se autodeterminar que a falta de capacidade se classifica na incapacidade absoluta. Por esta, as pessoas podem praticar por si os atos da vida civil, assistidos por outra pessoa designada pelo parentesco, relação de natureza civil ou por decisão judicial, como esclarece Diniz. Feitas essas considerações introdutórias indispensáveis à compreensão da situação jurídica dos índios no Brasil, o disciplinamento de sua capacidade por designação no Código Civil de 2002 encontra-se disciplinada no Estatuto do Índio, segundo o qual o indígena brasileiro ao nascer já se encontra sob o regime de tutela, sendo capaz para os atos da vida civil até que atenda certos requisitos, e torna-se livre desse regime. Tal situação afeta diretamente o efetivo exercício dos direitos indígenas por seus titulares, se revelando como expressão típica do sistema de integração defendida por tal legislação.
Bom, eu vou falar um pouco sobre os artigos que falam sobre os indígenas. Vou começar falando sobre o artigo 231, que fala que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União de demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. No parágrafo 1º do artigo 231, fala que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por ele habitadas em caráter permanente, as utilizadas para sua atividade produtiva, as imprescindíveis e a prevenção dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar, e as necessárias reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições. O primeiro parágrafo do artigo 231 fala que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para sua atividade produtiva, as imprescindíveis, a prevenção dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Já no segundo parágrafo, fala que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhe o usufruto exclusivo das riquezas dos solos, dos rios, dos lagos nela existentes. Já no terceiro parágrafo, fala que o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvida as comunidades afetadas, ficando-lhe assegurada a participação nos resultados da lavra, na forma da lei. No quinto parágrafo, ele fala que é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo do Congresso Nacional, no caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco sua população ou no interesse de soberania do país, após a liberação do Congresso Nacional, garantindo, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. No sexto parágrafo, fala que são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios, dos lagos nela existentes, ressalvando relevante interesse público da União, segundo o que dispõe a lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção do direito de indenização ou ações contra a União, salvo na forma da lei quanto os beneficiários derivaram da ocupação de boa-fé. No sétimo parágrafo, fala que não se explica as terras indígenas a disposto no artigo 144, parágrafo 3º e 4º. Além de tudo isso, ainda tem o decreto-lei de número 1141, que fala que dispõe sobre as ações de proteção ambiental, saúde e apoio às atividades produtivas para as comunidades indígenas. Tem a lei de número 6001, que fala que dispõe sobre o Estatuto do Índio. Tem o decreto-lei número 564, que fala que aprova o Estatuto da Fundação Nacional do Índio, que é o FUNAI, e de outras providências. Já no artigo 232 da Constituição, fala que os índios, suas comunidades e organizações são partes legitimadas para ingressar em juízo à defesa de seus direitos e interesses, intervindo ao Ministério Público em todos os atos de processo. Sobre o projeto de lei, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou e o projeto seguirá para o Senado. É o projeto 1057-07,
que trata de medidas para combater práticas tradicionais nocivas em sociedades indígenas, como o infanticídio e a proteção dos direitos fundamentais de crianças, adolescentes, mulheres e idosos vulneráveis nessa comunidade. De acordo com a emenda aprovada, de autoria do deputado Marcos Rogério, os órgãos responsáveis pela política indigenista, como a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, deverão usar de todos os meios para proteger crianças, adolescentes, mulheres, pessoas com deficiência e idosos indígenas de práticas que atentem contra a vida, a saúde e a integridade física ou psíquica. Entre essas práticas, o texto lista infanticídio ou homicídio, abuso sexual ou estupro, escravidão, tortura, abandono e violência doméstica. Entre os projetos, a FUNAI e outros órgãos de política indigenista deverão desenvolver programas e projetos para a defesa de recém-nascidos, crianças ou adolescentes, mulheres e idosos em diversas circunstâncias, como gestação múltipla, deficiência física ou mental, aqueles também considerados portadores de má sorte, ou filhos de pai e mãe solteira. Entre eles também o cadastro de gestantes. O órgão responsável pela saúde indígena terá de manter um cadastro atualizado de mulheres gestantes por etnia, aldeia, com a finalidade de proporcionar acompanhamento e proteção durante a gestação. Se pela circunstância a criança for constatado que ela correrá risco de vida, o órgão poderá, com a concordância da mãe, removê-la da aldeia. Segundo o relator, o Estado brasileiro não deve deixar os indígenas sozinhos quando se trata de defender as crianças, que possam ser vítimas de práticas tradicionais ultrapassadas.